Lucas, capítulo 9, versículo 1, amém? Diz assim: e convocando os seus 12 apóstolos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada levais convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Amém? Pode se assentar. Nós estamos vivendo dias festivos, em que é comum observarmos e vermos presépios montados em alguns lugares, inclusive no centro da nossa cidade. E é tão bonito a gente ver um presépio montado. Isso às vezes emociona, mas a verdade é que da manjedoura até a cruz no Calvário existe um longo caminho. É fato de que às vezes as pessoas festejam muito a manjedoura, festejam muito o início, o nascimento, mas esquecem-se do fato da cruz, que é o fator principal da minha e da sua redenção. Um presépio montado é bonito, mas não é apenas isso. Ele não é o foco. Porque se o presépio for o foco, se a manjedoura for apenas o foco, nós vamos observar e pensar que a história e a trajetória de Cristo começou a mudar de rumo com o passar dos dias. E vamos começar a ter uma ideologia de que Jesus não nasceu para o final que ele teve. E na verdade, nós sabemos que estava no coração de Deus desde o princípio o fato que vivenciamos, que cremos e que temos a certeza de que Ele é o nosso Senhor e por isso Ele o fez. A trajetória de Cristo, ela é constituída em uma decisão enorme de amor. Eu quero falar sobre essa trajetória nessa noite, para edificar a minha vida e a sua vida. A trajetória de Cristo, da manjedoura à cruz, traz consigo uma carga de decisão, e esta decisão é uma decisão cheia de amor. Ele poderia se limitar em chamar os 12, como lemos, em apenas pregar o Evangelho. Ele poderia ter tomado o seu espaço e apenas caminhado pelas cidades pregando: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter caminhado sobre a terra apenas gritando em alto e bom som: arrependei-vos e crede na palavra de Deus, porque vos é chegado o reino de Deus. E isso seria suficiente para que as pessoas se rendessem aos pés dele, não por causa da palavra, mas por causa da autoridade que ele tem. Mas na verdade, o reino de Deus, ele não é apenas espiritual. O reino de Deus não é apenas algo sobrenatural. O reino de Deus também é físico. O reino de Deus também é palpável. E por isso ele chamou 12 homens e deu-lhes autoridade para construir a sua trajetória. E deu-lhes poder sobre os demônios, sobre as enfermidades. E enviou esses 12 apóstolos a pregar o reino de Deus e curando os enfermos, mudando a vida das pessoas, transformando o estado carnal daquelas pessoas. Então, o reino de Deus não é apenas espiritual, mas também é carnal. Ele traz consigo uma ligação do espiritual com aquilo que é carnal, unificando tudo para Deus. Então, preste atenção numa coisa. Jesus, ele veio construir uma trajetória completa. Ele não faz uma obra por metade. Ele não faz qualquer coisa, inicia-se qualquer coisa e não dando para terminar ele desiste.
Ele veio para fazer uma trajetória completa. E para iniciar isso, na sua trajetória, ele começou a sua trajetória deixando marcas. Em toda a história de Cristo, Jesus passou deixando marcas. A começar, por exemplo, nesses 12 homens, que tiveram a sua vida mudada. O curso da vida desses homens, os discípulos, os apóstolos, tinham um curso a ser tomado até Jesus entrar na história da vida deles. Alguns eram homens importantes, como Lucas, era médico. Um homem que tinha uma profissão, que tinha um diploma, que entendia do corpo humano. Mateus, um cobrador de impostos, que foi chamado por Jesus. Alguns dos discípulos também eram irmão carnal de Jesus. Outros, como Pedro, que era um pescador, um homem que talvez não tinha tanta letra, mas que entendia de pesca, ao ponto de Deus comparar a sua profissão com um novo chamado. A partir de hoje, você não mais será pescador de peixes. A partir de hoje, você será pescador de homens. Jesus, na sua trajetória, a sua mensagem contradizia e vinha exatamente combatendo com aquilo que era a realidade da vida de cada um, deixando marcas. Talvez se Jesus dissesse para Pedro que a partir de então ele seria um homem ministro da palavra do reino de Deus, ele não conseguiria entender. Mas quando Jesus disse, a partir de hoje você deixará de pescar peixes, você será um pescador de homens, ele logo ligou a sua necessidade de vida com a necessidade de atender o chamado, deixando marcas. Só isso era o bastante para Jesus começar uma trajetória com muito sucesso. Jesus começou a implantar na vida daqueles 12 homens um chamado, trazendo para eles uma realidade do reino de Deus, de vidas transformadas, de atitudes diferentes, de uma novidade de vida, o qual eles acabaram de experimentar. E somente esses 12 já era suficiente para fazer um movimento na terra. Mas acontece que a trajetória que Jesus veio fazer, ele veio reconciliar o mundo a Deus. Então 12 era muito pouco. 12 homens era muito pouco. Então ele encontrou uma mulher cheia de espíritos malignos e libertou aquela mulher chamada a Maria Madalena, que foi uma das mulheres que mais trouxe sustento ao ministério de Jesus. Maria Madalena teve a sua vida transformada e ela adorou a Jesus em todo o seu ministério, sustentando o ministério de Cristo, abençoando o ministério de Cristo, estando com ele em todo o tempo até a cruz. Preste atenção. Mas por onde ele passava, as pessoas eram marcadas. Entre elas poderíamos dizer tantas outras, tipo, por exemplo, Marta, Maria e Lázaro. Uma família inteira marcada pelo amor e a graça de Jesus. Foram marcados ao ponto dos escritores dos evangelhos, ao ponto de João, o discípulo, chamar aquela família de a família os que Jesus amava. Ao ponto de serem chamados de amigos de Jesus. Lázaro, o amigo que tu amas, está enfermo. E Jesus trazia consigo marcas, situações que faziam diferença na vida das pessoas. Entre elas, também podemos dizer dos leprosos que Jesus purificou. Em toda a sua trajetória, aonde Jesus passava, ele deixava algumas marcas. Entre elas, deixou-se se surpreender pela mulher cananeia, ao ponto de dizer que nem mesmo em Israel ele havia visto uma fé tão grande.
E aquela mulher surpreendeu o coração de Jesus, e ela foi surpreendida com o favor do amor de Cristo para atender o seu pedido. Foi marcada por um milagre, pelas palavras de Jesus na vida daquela mulher. Por que não também falarmos da marca que Jesus deu ao coração, à vida e à família de Jairo, que foi marcado por uma palavra de esperança, ao ponto de levar Jesus à sua casa e ali mesmo encontrando a sua filha morta e toda a sua casa a experimentar do milagre da ressurreição. Foram marcados e esta casa nunca mais esqueceu Jesus. Maria Madalena nunca mais esqueceu Jesus. Até quem diga, e isso às vezes coça os ouvidos, mas já existe até quem diga que Maria Madalena foi uma das apóstolas de Cristo. E quem poderia dizer que não foi? Ela viu os feitos, esteve com ele e guardou a fé nele e pregou sobre ele. Aquela mulher nunca mais esqueceu Jesus. Marta, Maria e Lázaro nunca mais esqueceram Jesus, porque foram marcados. Por que não lembrarmos de Zaqueu, que estava escondido em cima de uma árvore e de repente Jesus mandou descer e entrou na sua casa e marcou a vida dele com transformação, com mudanças. Por que não lembrarmos também de Bartimeu, que teve a sua vida marcada por um milagre onde a luz se acendeu para ele. E estes homens nunca mais esqueceram Jesus. Nunca mais esqueceram de Cristo. Houve também um homem que procurou a Jesus e esteve com ele às escondidas à noite. E teve também no seu coração uma marca poderosa a respeito da sua fé, chamado Nicodemos. Nicodemos encontra Jesus de noite, quer saber a respeito da vida eterna, e Jesus lhe fala do novo nascimento. Todos conhecem a história. E dali parece que nada surtiu efeito. Mas há quem diga também que quem preparou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi Nicodemos. Alguns historiadores dizem que aquele homem teve a sua fé mudada, a sua visão transformada, ao ponto de estrategiar a entrada de Jesus, sentado num jumentinho, em Jerusalém. Em preparar o povo com os ramos e o coral dizendo: Hosana, Hosana ao nosso rei, Jesus é o nosso rei, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus deixou uma marca na vida de Nicodemos. Por que também não dizer a respeito de José de Arimateia, que não aparece na história tão somente para abrigar o corpo de Jesus, mas que teve a sua vida marcada por alguma forma, de alguma maneira. Até mesmo a esposa de Pôncio Pilatos foi marcado pelo amor de Cristo, ao ponto de clamar ao esposo por Jesus: liberta este homem. Uma trajetória construída, baseada em amor, em decisão de amar. O que ele poderia olhar para Nicodemos, um homem todo envolvido com a hipocrisia? Ele poderia ter dito: sai para lá, Nicodemos. Quero distância de você, você é um hipócrita. Você ensina a lei, não sabe de nada. Você acha que sabe da verdade. E Nicodemos teve a sua vida transformada pela decisão de Cristo amar a Nicodemos. Maria Madalena poderia ter se aproximado de Jesus. Jesus disse: olha, aparta-te de mim, porque você é uma mulher endemoniada. Você é uma mulher possessa por espíritos malignos. Eu não quero envolvimento com você. Qualquer um de nós faríamos isso. Mas ele decidiu amar Maria Madalena, ao ponto de ela retribuir ao tamanho amor de Cristo a sua fidelidade dos seus dias ao andar ao lado de Jesus para onde ele iria.
Vidas que foram marcadas, todos marcados de alguma forma. E conforme lemos, Jesus começou a sua trajetória chamando pessoas. Jesus começou a sua trajetória chamando homens para trabalhar consigo. Agora, na altura do campeonato, se nós olharmos, já não vamos mais encontrar vestígios de uma manjedoura. Nós encontramos um Cristo ativo. Nós encontramos um Jesus amando. Nós encontramos um Jesus trabalhando. Nós encontramos um Jesus realizando milagres. Não lembramos mais da manjedoura. A manjedoura foi apenas um episódio, e ele agora na sua trajetória começa a aparecer naquilo que era o seu chamado. E quando vemos, já não há mais vestígios da manjedoura, agora vemos ele chamando homens, chamando mulheres. E há quem diga que Jesus só teve 12 discípulos, mas Jesus teve centenas de discípulos. Ao ponto de quando abrimos a palavra de Deus, encontramos Jesus ministrando uma palavra dura às pessoas que os ouviam, e todos foram embora, inclusive os 70. Lá está escrito isso. E quando olhou para os 12 que eram mais chegados, vocês também não querem ir? E aonde o discípulo vira e diz, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pessoas marcadas. Porque aqueles que não são marcados, ouvem e vão embora. Porque não suportam o peso da palavra. Mas aqueles que são marcados, não importa o que ele diga, eu vou ouvir e vou guardar, porque eu tenho a marca dele. Aqueles que querem fazer a trajetória com ele, sabem guardar a sua palavra. Sabem guardar a sua voz, sabem fazer exatamente aquilo que ele precisa que façamos para ter um sucesso na nossa trajetória. No meio de tudo isso, deparamos com Jesus esticado numa cruz. Deparamos com Jesus no monte chamado a Caveira ou Calvário. E está ali Jesus esticado, pregado com cravos naquela cruz, agora enterrado. Jesus ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, sobe para o Pai, e parece que estamos órfãos, parece que Jesus nos deixou. Era o sentimento dos discípulos, das mulheres, daqueles 120 que presenciaram a ascensão de Jesus. Poderiam ter parado. Eles poderiam ter olhado um para o outro e assim, olha, vamos voltar para a nossa vidinha. Olha, vamos voltar para o que fazíamos antes, porque ele foi, prometeu voltar, como disse os anjos, vamos aguardar a sua volta. Mas tinha uma marca que os impediram de ficar quietos. Mesmo com a promessa e a palavra de Cristo dizendo, estai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Mesmo com esta palavra de estarem em Jerusalém, quietos, subiram para o cenáculo e começaram a buscar a presença de Deus. Aqueles que são marcados uma vez por todas por Jesus Cristo não conseguem ficar quieto quando tudo está em silêncio. O mundo está quieto, todos estão aguardando alguma coisa fenomenal acontecer, mas aqueles que são marcados estão trabalhando, mesmo que em oculto, para fazer alguma coisa acontecer. Aqueles que são marcados e transformados pela vida de Cristo não se aquietam, não se acomodam. Então o que tem acontecido com esta geração? Que tem se acomodado, que tem permanecido sentados, diante das adversidades, diante do silêncio. Aqueles 120 crentes que estavam ali,
Ao receberem a palavra, está em Jerusalém, não sai, não arreda o pé, até que do alto sereis revestidos do poder, e vocês vão receber virtude, e vocês serão um testemunho em todos os lugares, até os confins da terra. Receberam uma promessa. Eles poderiam parar por ali e ficar quietinho. Ele mandou ficar quieto, ficar aqui em Jerusalém, cada um vai para sua casinha e vamos fazer a nossa vida. Mas a marca que eles receberam impediram de eles estarem acomodados. Escute uma coisa. Poderiam ter parado. Não tinha como continuar sem ele. Talvez alguém poderia dizer, ou talvez alguém até diz isso para você. Jesus foi embora. Jesus não está mais com vocês. É tempo de parar, é tempo de desistir, não tem mais jeito de prosseguir, porque se ele estando com você já era difícil, sem ele você não vai conseguir. Mas quem disse que Jesus não estava com eles? Quando desceu o Espírito Santo, em Atos 2, todos conhecem a história, e o Espírito Santo se manifestou, batizando aquele povo com o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, manifestaram a glória de Deus aos homens, e as pessoas estrangeiras receberam a palavra de Cristo, por causa da trajetória que começou há 3 anos atrás. Quando ele chamou aqueles 12 homens, ele lhes deu autoridade. Ele lhes deu o poder, a virtude para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Aquela marca que eles receberam agora lá na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, estava fazendo um alvoroço. Eles não estavam sozinhos, porque quando a perseguição começou a acontecer, quando as coisas começaram a tomar um rumo diferente daquilo que Jesus tinha dito, ou que eles entenderam que Jesus havia dito. Porque quando Jesus disse, recebereis virtude e poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, na Galiléia, até os confins da terra. Jesus havia dito, vocês serão testemunhas aqui, ali e além. Mas como aconteceria este além? Jesus não havia dito. Então quando a perseguição começa a acontecer, e os crentes começam a morrer, os cristãos começam a morrer em meio aos leões, apedrejados como Estevão. Quando eles pensavam que estavam sozinhos, o próprio Jesus veio pessoalmente defender o seu povo. E manifestou no caminho de Damasco, derrubando Saulo de Tarso do cavalo. Você, meu irmão, não está sozinho. As pessoas podem até dizer que você está sozinho, mas Jesus tem te defendido. Jesus tem sido seu escudo, Ele tem sido seu Senhor, Ele tem sido seu resgatador, Ele tem sido fiel a você, Ele tem sido fiel na trajetória que Ele inseriu você até hoje. Ele não arreda o pé de ser fiel a você. Jesus manifestou no caminho de Damasco para poder continuar a trajetória do reino de Deus sobre esta terra. Ele se manifesta para defender aqueles que são marcados por Ele, para dar continuidade à sua trajetória. A cruz não foi o final da trajetória de Cristo. A ressurreição não foi o final da trajetória de Cristo. A subida dele aos céus não foi o final da trajetória de Cristo. Ele marcou de várias formas a vida de muita gente. Ele marcou de alguma forma a vida da profeta Esther. No entanto, que ela não abre mão da sua fé e está aqui até hoje. Ele marcou de alguma forma a vida da irmã Leni, e ela está aqui na sua fé, recebendo dos milagres de Deus. De alguma forma Deus marcou a sua vida. De alguma maneira Deus cutucou o seu coração e se apaixonou por você e decidiu amar você do jeito que você é.
Satanás até disse, mas ele não vale nada. Olha o que ele faz, olha o que ele deixa de fazer, olha como ela é, olha como ele é. Mas Jesus decidiu amar você e te tomou das mãos do diabo. Gritou para o inferno escutar: ele você perdeu. Ela você perdeu. Você foi comprado por um bom preço. Preço não somente de sangue, mas um sangue derramado por amor, por decisão de te amar. Não estamos aqui porque somos bonitinhos. Não estamos aqui porque somos perfumados, porque temos isso ou porque temos aquilo. Estamos aqui porque Ele nos alcançou. Ninguém aqui tem o poder e a autoridade de dizer que eu ou você somos maior ou menor. Uma coisa eu posso te dizer: talvez dentre todos aqui eu seja o mais pecador, mas eu só sei que Ele resolveu me amar. Eu só sei que Ele resolveu me acolher e me abraçar. Decidiu investir em mim. Decidiu me limpar, me lavar, me colocar na sua mesa e me servir com amor e com alegria, com festa. Da mesma forma que Ele fez com você. Se eu sou maior ou menor, mais feio ou mais bonito, eu não sei. Mas eu só sei que Ele me amou. Eu só sei que Ele amou você. E para continuar a sua trajetória, Ele investiu em mim e chamou você, investiu em você, para que o caminho dele não perca a trajetória, não perca o fio da meada. E o que nós temos visto nos últimos dias são mentes oscilantes, são pés vacilantes, são joelhos trementes, mãos que não apoiam, estão engatinhando novamente, ou retrocedendo. Preste atenção numa coisa: Ele marca para fazer de nós a continuação da sua trajetória. Deus marcou você, porque Ele confiou em mim e em você com esta marca que recebemos. Talvez a sua marca é uma marca estupenda, é uma marca enorme, que todos podem ver. Que todos ao olharem para você, sabem identificar a marca que você recebeu. Talvez a marca que eu tenha é uma marca pequena. Não recebi uma marca tão grande, mas fui marcado, tá bom demais. Isso não traz diferença, não traz distinção, se a sua marca é maior ou menor. O que importa é que eu e você fomos marcados por Ele. E nos colocou na sua mesa. Fomos chamados. Aqueles 12 apóstolos e aquele monte de mulheres que foram marcados por Jesus. A Bíblia olha para mim, para você, e ainda nos chama de mais bem-aventurado do que eles, porque não vimos e cremos na marca que recebemos. Se somos mais bem-aventurados do que eles, por que não temos experimentados de coisas melhores do que eles? Como está a sua trajetória? Que caminho você tem construído, meu irmão? Quais decisões deste caminho que você tem desenhado fazem parte? Que tipo de investimento temos colocado na nossa trajetória? Que tipo de caminho nós temos produzido para poder olhar para Cristo e dizer: esta é a trajetória do Senhor? Será que o caminho que eu tenho construído, Ele pode olhar e dizer: essa é minha trajetória? Este é o caminho que eu desejei? Homens e mulheres que foram marcados por eles, transformados, e por isso falavam dele. Homens e mulheres marcados por eles, por isso não largavam ele. Todos queriam seguir a Jesus, ao ponto de Jesus dizer: por favor, volta para sua casa, volta para sua gente, não comentem o que eu estou fazendo,
Quantas e quantas curas Jesus realizou e não podiam ser pronunciadas. E o apóstolo João diz que nem os livros de toda a terra conseguiam conter tantos milagres que Jesus fez. Foram trajetórias construídas na base de renegação. Trajetórias de homens e mulheres construídos na base de renúncia. Mas ninguém quer renunciar ao seu eu. A única coisa que fazem com o seu eu acho que estou certo. Eu tenho razão. É ela que está errada. É ele que está errado. Ele que mude, ele que se transforme, ele que se mude para outro lugar. Porque eu estou certo. Ainda uso, eu sou filho do rei, sou filho de Deus e ele que se lasque para lá. Qual a trajetória que as pessoas analisam na nossa vida? Que tipo de caminho nós temos construído? É sempre interessante no final do ano, nós somos meio hipócritas em final e início de ano. Eu já fui hipócrita, não sou mais, nesse sentido. Achava que virada de ano ia mudar todas as coisas, né? Que as coisas iam mudar de cor, que o dinheiro ia aumentar, que a alegria ia ser farta, que isso e aquilo. E na verdade, levanta no dia 1º de janeiro, é tudo a mesma coisa, só mudou o calendário. As pessoas gastam um horror de dinheiro, comprando roupas novas, investindo em equipamentos, nisso e naquilo, para mudarem a vida. Mas a vida continua a mesma coisa. Porque o que muda na verdade, o que faz mudar na verdade, é uma trajetória bem construída. O que vai fazer eu e você vivermos um ano novo diferente, é a trajetória que construímos esse ano. O que está fazendo você viver hoje, é a trajetória que você construiu algum tempo atrás. É a sua colheita. O que eu estou vivendo hoje é o que eu plantei, é o que eu colhi, é a trajetória. Mas Jesus nos escolheu. Jesus escolheu a mim e a você para continuar o seu desejo, a trajetória do seu coração com relação a este mundo, a esta terra. E as pessoas querem olhar para mim, querem olhar para você e encontrar o caminho do Senhor preparado, a trajetória de Cristo preparada para que possa entrar, infiltrar no caminho e serem bem-vindos. Os amigos, a família, os colegas de trabalho, os vizinhos, como analisam o nosso caminho, a nossa trajetória? O que dizem a nosso respeito? Como anda a sua trajetória? Hoje estamos aqui falando de Maria Madalena, de Pedro, de Paulo. Estamos aqui falando de tantos homens e mulheres que foram marcados por Cristo. Mas o que os seus filhos vão falar de você? O que os meus filhos vão falar de mim? Qual vai ser o diagnóstico ou o resumo do caminho que eu estou plantando para que o meu filho possa seguir? O que as pessoas que estão perto de mim vão falar a meu respeito? Porque uma coisa é verdade: depois que morremos, todo mundo é ótimo. Depois que morremos, todo mundo era maravilhoso. E aí tem um ditado antigo que eu sempre me lembro, que meus avós diziam, e eu acho isso muito verdadeiro: morre o homem, fica a fama. O que vão falar de mim? O que vão falar de você? Qual é a sua construção? Baseada em que está sendo? Quais são os frutos que ela está produzindo para você? Qual é a colheita de hoje? Preste atenção, meu irmão. Jesus começou a sua trajetória com homens falhos,
E que Jesus ensinou eles uma trajetória. E quando Jesus se ausentou deles, por causa da marca, não ficaram quietos. Por causa deles, eu e você estamos aqui hoje. Porque eles não se calaram. Porque eles não se acomodaram. Porque eles não ficaram quietos. Nós aqui hoje estamos. Precisamos resgatar os mesmos valores, os mesmos sentimentos. E podermos produzir no nosso caminho a trajetória de Cristo. Para que as pessoas possam ser atraídas por aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Sabe o que Deus me revela? Queremos encher o templo, queremos que as pessoas venham para cá, mas sem a nossa vida ter algum tipo de marca. Como que vamos encher o templo de pessoas salvas se a minha vida não é marcada? É pintada, que passa água e cai. Mas marca é marca. Ninguém rouba, ninguém tira. Como queremos que as pessoas venham ser marcadas se eu não permito ser marcado, ser transformado? Aqueles homens, aquelas mulheres sofreram a dor, mas foram marcados e aceitaram o chamado, foram perseguidos, foram mortos até. Mas foram celebrados e recebidos no céu. Foram recebidos com festa diante do trono de Deus. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado na terra, ele gritava em alto som: vejo o Filho de Deus assentado e está de pé para me receber nos céus. Fique de pé no seu lugar nesta noite. Só parece que você está sozinho. Se você analisar a sua trajetória, se você analisar a sua vida, analise você mesmo. Até aqui, qual é a porcentagem que Cristo fez parte da sua história? Qual é a porcentagem que Cristo fez parte da sua trajetória? E nesta porcentagem que Ele faz parte da sua trajetória, qual foi a marca que Ele deixou e que fez você fazer uma trajetória diferente? Porque todos os dias, meu irmão, Ele tem descido no caminho de Damasco, aonde você está sendo perseguido para defender você. Ele começou uma boa obra na sua vida. Ele começou uma obra poderosa de trajetória milagrosa na sua vida. E Ele quer terminar, Ele não desistiu de você. Com seus olhos fechados. Todos aqueles que Ele marca, Ele não abandona. Se eu tenho a marca de Cristo, Ele não me deixará sozinho. Se você tem a marca dEle, Ele não te deixará sozinho. Ele está à distância apenas de um clamor: Senhor, e Ele te responde: eis-me aqui. Mas se eu não quero ser marcado, se eu não permito ser mudado, ser transformado, eu estou cavando, sem resultado. A trajetória de Cristo é como o seu reino jamais terá fim. Até que Ele venha chamar eu e você pelo nome. E se a minha trajetória terminar hoje, se a sua trajetória tiver um ponto final hoje, qual será a construção que você vai deixar? Por isso Ele te marcou. Não apenas para você dizer que faz parte de um reino poderoso. Ele marcou a mim e a você para que pudéssemos dar continuidade a essa trajetória. A essa trajetória. Com seus olhos fechados. Grande
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode engrandecer a Ele pela obra que Ele fez na sua vida. Que às vezes as pessoas até podem dizer alguma coisa que te despreze, te desvalorize, mas Ele investiu em você. E o Espírito Santo de Deus quer te dar uma oportunidade nessa noite. Talvez você não tenha construído uma trajetória satisfatória à vontade de Deus, mas você quer mudar isso nessa noite. Você quer pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero entender qual é a tua vontade na minha vida. Eu quero dar um salto para isso nessa noite. Eu quero ter a minha vida marcada, mudada pelo Senhor. Se você deseja, você tem essa oportunidade de dar um sinal com a sua mão. Tem duas pessoas querendo ter essa marca. Se vocês quiserem vir aqui à frente, pode vir. Nós vamos orar por você. Venha rápido, porque as horas já não esperam. Venha. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluias. O Espírito Santo está trabalhando nessa noite.